Prezados irmãos, e você que está vendo esse vídeo, a paz do Senhor. Hoje acordei pela manhã e tive uma experiência. Eu fiz uma observação muito importante. Eu observei que eu tinha ali na frente da minha casa um terreno, um pedaço de terra, onde nascia tiririca, nascia capim, e ali havia algumas sementes de vinagreira. Essas sementes nasceram e produziram ali, virou um arbusto que tomou quase todo o pedaço de terra que tinha, e esse arbusto cresceu. E na beirada entre o arbusto e a casa tinha um caminho por onde eu passava. Era um passeio. O arbusto jogou muitos galhos sobre o passeio, sobre a calçada. E já estava produzindo flores, né? Muitas flores, muito bonitas. Porém, alguns galhos estavam no caminho onde eu passava, me atrapalhando. Quando chovia, eu ia passar lá. A água que estava nas folhas molhava minha roupa. E eu peguei a tesoura de podar plantas e falei assim: vou podar esses galhos que estão no meu caminho, esses galhos que estavam atrapalhando eu passar. E o jardim vai ficar bonito, bem podado, né? As flores vão dar tudo no rumo certo. E ficou realmente. Eu peguei a tesoura e podei aqueles galhos, tirei-os, coloquei no lugar a retirada. Esse aqui eles vão secar, e depois que eles secarem, aí então eu os queimo, né? E eu então deixo apodrecer para que sirvam de esterco. Retirei aqueles galhos no maior desprezo, porque eram galhos que algum deles tinha flores, botões, e deixei ali aqueles galhos. Por alguns dias aqueles galhos ainda persistiram em dar flores, mas foram enfraquecendo aos poucos, porque não estavam ligados no tronco. Ficou ali aquele monte que foi dando flor, até que as flores desapareceram, porque os galhos foram perdendo forças, porque estavam desligados do tronco. Pois bem, o tempo foi passando, passou mais ou menos umas 2 semanas. Eu fui mexer naqueles galhos, ver se tinha jeito, né, de tirá-los dali, ou pôr fogo nos que estavam secos. O que faria com aqueles galhos que estavam desligados do tronco? E eu observei que aqueles galhos que estavam por baixo, mais próximo da terra, com os outros por cima dele, ainda estavam, o tronco dele, o caule, bem verde. E eu olhei aquilo e falei assim: Senhor, mas esses galhos persistiram este calor, persistiram as intempéries da vida, esses galhos ainda estão verdes, murcho, as pontas já secando. Eu peguei alguns galhos, 5 galhos, e cavei um buraco, enterrei aqueles galhos e deixei ali. Assim, quem sabe esses galhos ainda enraizam, produzem flores. De curiosidade eu fiz isso. Pois bem, 3 dos 5 galhos que eu coloquei ali secaram, não prevaleceram, estavam tão verdes quanto os outros. Porém, 2 dos galhos que eu ali coloquei, as pontas já estavam secas, mas porém o caule verdejante ainda produziu brotos. E esses brotos cresceram, deram botões e produziram flores iguais às outras do tronco verdadeiro onde foram retirados. Eu observei aqui, assim, gente, eu já não dava mais nada por esses galhos. Eu os cortei, eu os tirei do lugar que estavam, porque estavam atravessando o meu caminho, estava atrapalhando o meu caminhar. Porém, eu joguei eles verdes ainda, ali lutando contra as intempéries, prevalecendo verde, com todos os outros galhos por cima, eles mais juntos do solo.
ainda brotaram e produziram flores tão bonitas quanto as outras que estavam ligadas. Esses galhos que foram cortados do tronco por mim, eles não caíram, eles não saíram sozinhos, eles foram cortados. Eu os cortei porque achei que estavam me atrapalhando. Isso me trouxe uma reflexão. Quantas vezes alguém é cortado do tronco porque alguém acha que está atravessando o seu caminho, porque acha que ele está enfeiando o tronco, enfeiando a árvore. Dão eles por desnecessários, dão eles por atrapalhar, o seu caminhar, e os cortam, e os jogam no monturo. Mas isso me chamou a atenção, porque mesmo no monturo, muitos dos galhos prevaleceram verdes, lutando contra a morte eminente, contra a sequidão. Aqueles galhos, com todos por cima, ainda ficaram acobertados e protegidos. E eu os enterrei e produziram flores, tanto quanto as outras. Claro que as pontas secas ainda prevaleceram. Eu as podei, eu tirei o que estava seco, joguei para ser queimado, e estão lá, as flores ligadas naquele tronco que um dia por mim foi cortado. Eu observei muito, quantas e quantas igrejas às vezes, os líderes pensam que aqueles galhos estão atravessando seus caminhos, pensam que aquelas pontas aí que estão até florescendo ainda, estão atrapalhando seu caminho, atrapalhando a obra, e vêm com a tesoura e cortam e os lançam no monturo. Para ele, para o líder, aquele galho só serve de atrapalho, só serve de garrancho, estão atrapalhando o seu caminhar, mas são galhos tão importantes quanto os outros que estão produzindo flor, porque estão produzindo, basta uma educação. Depois disso, assim, por que é que eu não finquei, eu fiz uma cerca, educando esses galhos para que ficassem no rumo certo e não atravessassem o meu caminho? Se eu tivesse feito isso, eu não precisaria cortar os galhos, e ainda a planta seria uma planta maior e mais bonita, porque todas as flores dos galhos que eu cortei poderiam estar produzindo frutos. Matei muito daqueles galhos, matei muito daquelas plantas que eu cortei e lancei ali, estão secas, mas as que eu tive o cuidado de educá-las e de colocar na boa terra, essas estão produzindo flores. Fica um alerta, não saia por aí cortando galhos que ainda estão produzindo, não saia por aí cortando galho que estão produzindo, galhos que ainda estão verdejantes e ligados no tronco. Você pode estar assassinando o seu irmão, você pode estar lançando o seu irmão para um buraco, você pode estar lançando o seu irmão para a sequidão. Não seja um executor, porque aquele que está ligado no tronco produz fruto, e às vezes é cortado e ainda persiste em produzir. Esta foi uma experiência que eu tive. Muitas vezes nós, com as nossas palavras, muitas vezes nós, com as nossas ações, lançamos fora do tronco plantas que ainda podem produzir flores e frutos. Não seja você um assassino daqueles galhos, lançando aquele galho para ser queimado, lançando no monturo, porque muitos, mesmo debaixo do monturo, ainda estão esperando a hora de ser lançados na terra, de ser plantados de novo, e às vezes não produz ligado naquele tronco, ou seja, na sua denominação, mas vai produzir em outras. O galho verdejante que está produzindo não pode ser cortado, tem que esperar e produzir os frutos, porque a vara que não produz fruto, essa é cortada e lançada fora, mas a que está produzindo ainda vai te dar lucro, ainda pode te ajudar. Eduque-as. Se o galho está no seu caminho, coloque uma escora, ou seja, uma disciplina, levante aquele galho, tire do seu caminho com cuidado para não ferir, para que ele não pare de produzir fruto, e aí você terá uma planta forte, bonita, com todos os galhos intactos e sem ferir. Tome cuidado com aquele que você está lançando fora, tome cuidado com aquele que você está falando para tirar ele. Cuidado, se o galho produz fruto, eduque-o,
Coloque uma vara, coloque algo para suportar aquele galho que está atravessando o seu caminho. Não é com tesoura, não é com machado, não é com podão que você vai tirar quem é que está no seu caminho. É com educação, é com carinho, é com disciplina, é que às vezes você perder um pouco do seu tempo para colocar nos seus devidos